só, meus amigos, tem novidade no Clube do Remo, tá? O meia Natan foi apresentado ontem lá no estádio Painão. Ele que é mais uma opção pro meio de campo e também para a beirada. Ele também faz essas duas funções. Jogador que esteve no Grêmio nesta temporada, jogou pouco por lá e agora tenta mais tempo em campo e também é uma contratação do time unido, como a gente está vendo aí nas imagens, né? O Natan junto com o Marcos Braz e também já treinando lá no Estádio Olímpico do Pará, que tem sido a casa do Remo nessa preparação, né, da semana para o próximo jogo contra o Vila Nova. É uma opção que chega para causar um impacto imediato, né, Matheus? Nesse time, principalmente nesse campo do Remo, que está oscilando um pouco, principalmente com algumas peças. Eu só fico em dúvida sobre como o Antônio vai usar. Eu acredito que hoje o melhor para o Natan seria ele jogar como esse camisa 10, até pela questão de ritmo de jogo e tudo mais, que ele vai precisar de um tempo a mais, e ainda é um problema para o Remo essa função desse camisa 10. E o Natan, como ele tem uma característica de ser polivalente, ele consegue te entregar algumas dinâmicas no meio de campo. Por exemplo, Pedro Rocha traz muito para dentro a bola, o Natan vai ficar confortável em, sem a bola, ir para a esquerda, ocupar aquele espaço para tentar confundir a defesa do adversário, assim como o contrário também. Em alguns momentos a gente pode ver o Natan um pouco mais aberto e depois ele fecha para tentar buscar encontrar dentro dessa dinâmica, confundir os adversários. E é um espaço que o Remo ainda não conseguiu achar, né? Quem é esse meia do Clube do Remo? Quem é esse jogador para ser esse cara mais avançado no meio de campo do Clube do Remo? Já foi tentado o Regis, que segundo o Michel, 90 minutos em mais te ver. Pelo que eu estou vendo, nos últimos jogos do Regis, nos poucos minutos que ele está entrando, não estou conseguindo ver ele com uma certa regularidade, em termos técnicos mesmo, não em termos físicos. E o Remo hoje, ele tem um Diego, que é para jogar nessa função de meia, só que eu imagino que o Diego pode jogar aberto na direita. A questão é que o Nico teve ali um impacto nesse último jogo, e eu acredito que do mal o Nico já tem a oportunidade de novo de ser titular, imagina dando 2 assistências, então não vejo o do time hoje. Então eu acredito que o Natan vai disputar por aquela posição de meia, e que ele pode entregar ali, mas eu não duvidaria, dentro do contexto do Remo hoje, que ele jogue em outras funções dentro desse clube do Remo. Não sei se o Antônio Oliveira arriscaria, por exemplo, usar ele de segundo volante, porque ele já fez essa função também. Mas eu não vejo ele fazendo isso hoje para não sobrecarregar o meio de campo do Remo. E aí, Michel? Também não vejo, até porque tem um monte de gente lá para essa função. E gente capacitada, né? E não vai arrumar esse problema para ele agora. O Natan, dos que vieram, é o que está mais próximo de poder ser relacionado. É um jogador que eu vejo ele atuando mais pela beirada. Acho que ele vai jogar aberto? Acho que ele vai jogar aberto. Acho que ele vai pegar outras opções pro meio de campo. Ali. Mas aberto onde? Reserva do Pedro Rocha ou titular na esquerda? Ele é perna direita, né? Ele é destro e jogou muito mais na esquerda. Na esquerda, né? Cara, pode ser. E a característica dele é até mais de construção do que finalização. Eu consegui... O Marrone estava apto para o jogo, mas houve um consenso internamente para dar uma segurada nele, porque ele estava sentindo desconforto. Sim. Ele não tinha a lesão. Para não estourar, né? Para não estourar, né? Então, ele provavelmente para esse jogo pode estar até no time titular, mas aí tem o fato do Nico, né? O que ele vai fazer com o Nico? Você tirar o Nico do time titular, depois de ele dar 2 assistências e sofrer a falta no último jogo, é complicado. Eu acho que não dá para tirar o Nico do time agora, pelo menos por gestão de elenco, por exemplo. Acho que fica complicado. A não ser que ele veja alguma estratégia muito específica para o jogo contra o Vila Nova que o Nico não cabe. E o Marrone, não que o Marrone não entregue, o Marrone entrega capacidade defensiva também. Mas talvez por essa questão física, deixar o Nico para correr atrás dos caras também no Vila Nova. Que isso aí ele vai te ajudar. Isso aí não dá para reclamar que o Nico não volta. Não, o Nico volta para marcar, ele sustenta a linha, ele recompõe o sistema defensivo, faz boas transições defensivas. Então, até pensando nisso, eu deixaria o Nico lá. Mas
para utilizar o Marrone, eu utilizaria o Marrone hoje, como esse o Michel me convenceu, usar ele de centroavante ali, de falso 9, para fazer aquela função de ser o arco da Pedro Rocha. Senhores, vamos ouvir o Natan aqui na programação. Ele falou sobre essa chegada no Clube do Remo, né? Como ele veio parar no time azulino. Vamos ouvir aí o novo meio-campista e também jogador de beirada do Remo. Sobre vir pra cá, foi muito rápida a conversa, né? Quando o Braz ligou, eu falei pro meu pai, o Braz, tudo que ele já conquistou, o cara aí é renomado no futebol, né? Então, quando ele ligou lá, eu falei, pai, não, vambora. Eu quero esse desafio também pra mim. E eu vou fazer de tudo para ajudar, né? Acessos eu não tenho nenhum. É a primeira vez que eu tô atuando na Série B. Mas títulos eu acho que tem 5 ou 6 já, talvez mais. A gente já conquistei alguns aí, mas agora o meu foco total é aqui. Eu quero poder trazer o Remo, ajudar o Remo aí para a Série A. Esse é o Natan, meus amigos, que bonito, né? Você achou? É bonito. Bonito. Parabéns pra ele. Quando tá arrumado, né? Quando tá com essa foto aí que o Matheus vai mostrar, não parece o filho do Chuck. Efeito Marcos Braz, senhores. Mais um jogador, efeito Marcos Braz. Cara, e é um nome peso, né, Michel? Se jogar, vai ajudar. E o Natan, ele tem um apelido curioso. Ele é chamado de Natan Pescador. E ele explica o porquê ele é chamado dessa forma. Eu já venho de família que sempre gostou muito de pescaria, né? Eu, nas minhas horas vagas, eu sou um cara muito reservado. Eu não gosto de farra, eu sou um cara muito família, então nas minhas horas vagas eu procuro dar uma saída para ficar em contato com a natureza, né? Porque querendo ou não, a gente no mundo do futebol é sempre uma loucura, né? A cabeça do cara fica a milhão. Então nas horas vagas eu sempre procuro dar uma pescada para dar uma descontraída também. E em questão da vaga titular, eu vou trabalhar, buscar meu espaço. Eu sei que o professor está acompanhando os dias dos treinamentos, eu estou dando o meu melhor e que seja feita a vontade dele, né? Se for para ser titular, tá bom. Se for para entrar nos jogos, eu vou dar o meu melhor também. O que mais importa hoje é o Remo. Tá aí, meus amigos. O bom é que aqui em Belém, aqui no estado do Pará, não falta rio para ele pescar. Vai ele pro Combu. Aí tá com a esposa, né? Tá tudo certinho. Ele falou que é de família. De família. E aí, meu querido Matheus Pauxis, nós temos os números aí do Natan pelo Grêmio na temporada 24, também na temporada 25. Ele que jogou essa temporada pelo Grêmio, né, também fez 4 jogos com a camisa do tricolor gaúcho. E aqui a gente vai trazer 2 pontos nessa análise. O primeiro, o mapa de calor da carreira do Natan, onde ele mais jogou na carreira, e o outro, números mais recentes do novo meia do Clube do Remo. Mapa de calor do Natan, para quem acompanha no YouTube, o NetDireto pode até tirar a tarja rapidinho só pra gente mostrar, mas a gente explica também para quem tá só ouvindo, tanto pelo YouTube, tem muita gente que só ouve, quanto pelo rádio também. O Natan, ele já fez várias funções na carreira. Ele é um cara que joga muito nessa zona do meio de campo para frente. Ele é um cara com característica mais de construção, mas ele ajuda também na finalização. É comum a gente ver ele finalizando da entrada da área em muitos momentos dos jogos. Então, ele já jogou como um extrema pela esquerda, ou seja, aquele meia aberto pela esquerda, não necessariamente um ponta, que são funções diferentes. Apesar da zona do campo ser bem parecida, o extrema normalmente joga um pouquinho mais atrás do que o ponta, não fica pisando o tempo todo na linha de fundo. E como ele é destro, normalmente ele traz essa bola para dentro, então é comum a gente ver ele fazendo esse movimento saindo da esquerda para dentro. Então essa é uma característica muito comum do Natan. Mas ele já jogou também aberto na direita, e aí tendo mais características de cruzamento, já jogou como esse meia, um pouquinho mais avançado, fazendo essa zona da entrada da área do adversário, sendo a principal zona em que ele já trabalhou, e também já jogou como espécie de segundo volante, ele já fez essa função. Eu gosto de chamar de meia central, que não é nem aquele volante, nem aquele meia mais avançado. Normalmente a gente vê essa função no 4-1-4-1 ou no 4-4-2 em losango. Então é aquela função de meia central ou meia de ligação, tem vários termos para isso. Mas aqui a gente normalmente trata mais como um segundo volante. Então ele faz essa função também, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então ele é esse cara polivalente, ele é esse jogador que te entrega essas funções dentro de campo.
mas como a gente pode ver, e a gente já falou por aqui, ele fez muito mais a função de jogar aberto pela esquerda, trazendo a bola para dentro muitas vezes para finalizar e em outros momentos para dar o passe mesmo, abrindo muito corredor para um lateral. Então o Natan funciona bem como um lateral esquerdo de profundidade, um lateral esquerdo que te entrega esse ataque, como por exemplo o Remo hoje tem o Sávio.